Deixa a sua Bíblia aberta em João 5. A festa era em Jerusalém, irmãos. E eu queria te construir um cenário, uma cidade apinhada de gente. Presta atenção nisso. No Antigo Testamento, as pessoas centralizavam o seu tempo de adoração no templo. O templo era a catedral, o local central para que o povo de Deus fosse adorá-lo. Então as pessoas vinham de vários lugares para adorar a Deus no templo. Por isso que Davi era inconformado por Deus não ter um lugar para habitar. Então ele queria construir um templo. Ele constrói o templo. Não ele, mas o filho dele. Mas ele investe na obra. Você percebe desde o Jardim do Éden, momentos onde Deus habitava em locais fechados. Ele se revelava em locais fechados. Deus não estava restrito àqueles lugares. Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe o que você pensa e Ele tem todo o poder. Então Deus não estava restrito à tenda, mas Ele habitava e se movia na tenda. Deus não estava restrito ao tabernáculo, mas Ele se manifestava no tabernáculo. Deus não estava restrito ao templo de Salomão, mas Ele se manifestava no templo de Salomão. E diante de tudo isso, no Antigo Testamento, há um apontamento para nós hoje. Quem são o templo de Deus, a morada de Deus? Diga, eu sou o templo de Deus. Você pode falar isso? Eu sou morada de Deus. Essa parte é no individual. Eu sou morada de Deus. Mas quando nós nos reunimos, nós somos o templo, a morada do Senhor. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que na construção, no desenvolvimento do Antigo Testamento havia um apontamento. E aqui, irmãos, essas pessoas ainda tinham forte esse movimento ainda do templo, como das sinagogas. Pessoas que iam orar na hora nona, você vai lembrar disso em Atos, capítulo 3, Pedro e João indo orar na hora nona. Então havia algo muito forte dentro da estrutura naquele tempo. E enquanto a festa ela se desdobrava nas ruas da cidade, Jesus decidiu passar no lugar chamado Tanque de Betesda. Então, no momento em que há uma festa em Jerusalém, a festa do tabernáculo, pessoas estão ali cultuando, adorando. Jesus Cristo, Ele está em Jerusalém, mas agora Ele está no norte de Jerusalém. Antes dele chegar até esse ambiente da festa propriamente dita, Jesus Cristo está indo para um tanque de Betesda. E nós temos aqui duas multidões, ou dois grupos. Um grupo que foi para a festa adorar, um grupo que foi cultuar, um grupo que foi festejar. E nós temos um outro grupo que habita dentro de um tanque, um ambiente reservado para leprosos, paralíticos, cegos, mancos, os rejeitados em Jerusalém. E eu queria que você pensasse agora que Jesus, Ele está indo para Jerusalém para essa festa. E dentro dessa visão de festa, nós precisamos entender que o ambiente, o centro da adoração, como eu te disse que era o templo, por muitos séculos, diante desse templo, Deus se manifestava. E agora, na pessoa de Cristo, Ele está indo para um local, no meio do caminho, podemos dizer assim, antes de chegar no centro da festa, Ele vai passar em um local que ninguém faz festa. Você já viu lugares que as pessoas não fazem mais festa? Você conhece ambientes que as pessoas não conseguem celebrar mais nada? Seja por um problema, seja por uma crise, seja por outras coisas. E aqui eu queria pensar com você nesse primeiro momento. Jesus estava indo exatamente para uma festa. E o texto vai dizer exatamente isso. Que havia uma festa dos judeus. E Jesus sobe para Jerusalém.
Jesus sobe porque antes ele desceu. Tem muita gente querendo subir, mas não desceu. Jesus Cristo desceu do céu, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, uma obra do Espírito. Filipenses 2 vai mostrar que ele deixou a sua glória celestial, vem em forma de homem, de servo, e ele vai agora crescer, desenvolver a sua caminhada terrena, o seu ministério terreno. E pensa no homem que amava as festas dos judeus. O primeiro milagre que eu falei foi a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, festa, casamento. Jesus Cristo poderia resolver ir a qualquer outro lugar na sua jornada terrena, mas ele quis estar em um casamento, em uma festa, e ali realizar o seu primeiro milagre. E é interessante porque essas provações que Jesus passou, houve um momento que o texto vai mostrar assim, passado essas coisas. Então eu posso entender que a provação, ela não é eterna, ela é um momento. Você pode falar essa frase comigo? Diga assim: as provações não são eternas, são passageiras. E quando eu olho para isso, eu entendo que por elas não serem eternas, em algum momento essas provas vão passar. O que você vivenciou de problemas há 10 anos atrás, há 2 anos atrás, você já ultrapassou, você já passou por esse momento. Você enfrentou aquilo. Você foi ofendido, ofendida, você perdeu o emprego, você foi injustiçado. Eu conheço pessoas que trabalharam em empresas, deram o sangue pela empresa. Do dia para a noite, um diretor manda embora aquela pessoa, injustamente, justa causa, sem motivo. Não tem prova nenhuma, não tinha nada. E tem um caso que está na justiça há 5 anos, mas já venceu a primeira instância. E eu falei, você vai vencer todas, porque você é filho de Deus, você vai se alegrar. Ele falou assim, pastor, na hora que eu receber esse pagamento, eu vou semear meu dízimo na igreja. Eu nem membro mais aqui. Mas está caminhando há todos esses anos, temos orado por ele há 5 anos. Vai sair em nome de Jesus. Mas você pensa que ele não é dizimista mais? Você pensa que ele parou no tempo? Você pensa que ele desanimou? Você pensa que ele ficou ali paralisado? Não, irmãos. Em outro estado, ele me manda mensagem, pastor, estou acompanhando a igreja, pastor, eu lembro quando nós chegamos lá no Mercedes, pouquíssimas pessoas, pastor, estou vendo o que Deus está fazendo, pastor, nós estamos participando juntos, o que o senhor precisa? Falei da campanha das cadeiras, ele semeou lá daquele estado tão longe, porque ele decidiu não parar na ofensa, ele decidiu não parar nos problemas, na demissão injusta, ele decidiu olhar para Jesus e falar, mesmo no dia mau, eu te adoro. Não alimente crise como algo eterno, experimente fazer uma festa e celebrar, adorar o seu Deus. E sabe o que o diabo tem feito? Ele tem investido em afundar, baixar, e te prender em cenários desafiadores para matar a sua fé. Famílias, casas, ambientes que você e eu, nós todos vivemos, que experimentam melancolia, murmuração, fica resmungando nas mesmas coisas. Hoje eu estava vendo um vídeo, achei tão interessante. Na China, tem uns vídeos chineses, e um pai com um filho, o pai tem umas cordas, como se fosse uma pontezinha, e o pai passa por cima das cordas, e o filho bem pequenininho, fica ali, não consegue ultrapassar as cordas. E o texto e o vídeo é uma lição, porque às vezes nós já queremos pegar a criança no colo, e já avançar os desafios, e ela não passa por uma experiência no desafio, ela é ajudada, sempre é ajudada. E a moral do vídeo é que o pai deixa a criança ali e ele vai andando, e ele vai olhando para ela, chega ali, ele para no final da ponte e senta. E a criança se enrosca toda nos fios ali na linha. Ele vem, aí alguém diz, agora ele vai pegar o filho no colo. Ele pega o filho, desenrola ele todo e deixa ele no mesmo lugar, e o pai vai, e o pai está olhando, e o pai está lá na ponta da ponte assim, vem filho, vem. E o filho parece que lembra de como o pai saiu daquele momento.
ele passa por cima do primeiro fio, passa pelo segundo e pelo terceiro, e aí ele corre para os braços do pai, o pai aplaude, você conseguiu, e um menino desse tamanho. Aí eu fui ler alguns comentários, crueldade do pai, que maldade do pai, esse tipo de geração que tem hoje, uma geração que não consegue incentivar, não, você vai conseguir, você pode, você vai passar por cima desse fio, desse segundo fio, desse terceiro fio, não, a gente tem sempre que ir lá, vem cá neném, eu vou te ajudar, não, deixa lá, você já viu como é que alguém faz o preparo para uma criança aprender a nadar? Pega o bebezinho e joga na piscina, ai meu Deus, vai morrer, vai nada, o cara é experiente. Tem gente pregando agora, dizendo assim, criança não pode se frustrar, criança tem que ter tudo do bom e do melhor, não pode dizer não para ela, quando é para dizer sim, diz não, quando é para dizer não, diz sim. Então fica uma bagunça na cabeça da criança, e quando a criança vai vivenciar alguma coisa, o que ela olha? Ela fala assim, não posso vivenciar isso aí não, porque está tudo confuso na minha cabeça. Não, criança precisa se frustrar sim, faz parte da pedagogia da vida, dizer não, disciplinar, a Bíblia vai falar uma expressão, admoestar. Irmãos, isso está em crise hoje nas igrejas. Você vai admoestar alguém, e a pessoa fica fechada, ela fica com um bicão, e ela vai embora da igreja. Me admoestaram, me disciplinaram. Não, mas a admoestar é bíblico, é para quê? Para que a ovelha não fique lá perto da cerca e machuque a cabeça, e você seja trazido para cá por um pastor, pega lá o machado, machado não, né? Machado é pegado, né? Cajado. Estou lembrando de Abraão aqui, irmão. Você pega o cajado e vem lá, pescocinho, por isso que ele é em curva, para pegar pelo pescoço. Tem uns que dá vontade de pegar pelo pescoço e puxar rápido, não precisa puxar rápido, puxa devagar, vem cá. E a pessoa fala, não, mas não precisava ter usado o machado. Estou brincando com você. Às vezes nós fazemos isso, a gente usa o machado, mas é cajado. Saí bem, né? Muito bem, obrigado. Irmãos, temos pessoas que continuam na UTI do hospital, chamada igreja. 10 anos, 20 anos. Sabia disso? Quanto tempo você está na igreja? 20 anos. Mas estou com os mesmos problemas há 20 anos. Meu Deus, tem alguma coisa errada com Deus. Né? Concorda? Claro que não. Deus não está nisso. Por quê? Porque nós precisamos entender que Deus é o Yahvé Rafá. Um amém. É o Yahvé Rafá. Quando você anda com Yahvé Rafá, mesmo que os sintomas na tua pele sejam diferentes dos normais, você está andando com a cura. Então o teu assunto não é com a enfermidade, o teu assunto é com a cura. Débora que testemunhou, pastora Débora que testemunhou no Quinta Delas, uma jovem que foi para a casa do oleiro. E o que Deus, ela vai testemunhar ao vivo aqui, você tem que ver o que Deus está fazendo na vida dessa menina. Um poder de transformação, mas que alguns poderiam dizer há 52 dias atrás, você já morreu, pastor, você não tem mais jeito não. Ela falava isso, mas 52 dias se passaram, e hoje ela está saltando de alegria, está animada, a pele dela é outra, o cabelo é outro, o sorriso está na face, ela está vivenciando algo novo em Deus. Ela assim, pastor, a minha família está me chamando agora de recém-nascida, porque em Cristo você experimenta isso. Mas pela gente ficar dentro da igreja, ou dentro das nossas UTIs, a gente acha que Deus esqueceu da gente lá na UTI. Não esqueceu não. Ele te tocou um dia. Ele colocou uma festa eterna dentro do teu coração. Ele colocou a lamparina acesa em você. Nós somos como lamparinas do Senhor nesse mundo escuro e obscuro. E onde nós chegamos, precisa existir a claridade do Senhor. Sabe, irmãos, nós somos formados, e aqui está no texto, né? Está na palavra, o Vinícius falou isso, nós somos formados de 3 princípios básicos: corpo, alma e espírito. Tricotomia: corpo é o centro das sensações,
O Espírito é o centro da vida, fôlego, ruar. É o fôlego de Deus sobre o teu espírito. Foi isso que aconteceu lá no Vale Ossos Secos. Deus colocou o exército de pé e soprou sobre eles o que? O fôlego de vida. Depois veio o Espírito de Deus. Mas ele fala da alma, onde ficam o que? As emoções. Se você viver com a sua alma doente, fragilizada, presa, adoecida, você não vai mais celebrar, até mesmo quando algo bom, maravilhoso acontecer. Temos pessoas hoje cativas na alma, irmãos, presas na alma, enfermidades na alma. E a Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de dois, e ela penetra, ela faz uma divisão entre alma e espírito. Meu amado, minha amada que está aqui hoje, se a tua alma te governar, emoções, tristeza te governar, a depressão vai chegar, a morte também chega mais rápido. Tem gente que tem, né, as emoções do sorriso, ri o tempo todo. Alguém cai, está no velório, está errado também, tem tempo de rir. Já diz a Bíblia, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tem pessoas que choram o tempo todo. É de dia chora, de noite chora. Eu fiz um atendimento semanas atrás, e a pessoa, ao entrar na porta do gabinete, ela já começou a chorar. E quando ela sentou e começamos a conversar, ela conversando comigo chorando, eu falei assim, a irmã tem alguma questão emocional, sim, suas emoções? Ela falou assim, pastor, eu choro desde adolescente sem parar. Eu falei, não secou? E eu não tenho nenhum problema emocional. Eu falei assim, glória a Deus. Ela vai ficando mais assim, não é ansiedade, bate alguma coisa e ela chora, não consegue falar em público. Então você vai identificando algumas coisas. Mas quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que a alma tem governado muitas pessoas. E olha só que interessante, Deus diz para Moisés, irmãos, a Bíblia é repleta desses textos que mostra para nós um tempo de ações de Deus resgatando o povo de uma condição de tristeza, de escravidão, para um tempo de adoração. Quando Deus fala para Moisés assim, Moisés, vai até Faraó, diga que o Eu Sou te enviou, e manda ele libertar o meu povo, e me adorar no, irmãos, adorar no deserto. A maior prova de que Deus tem um senso cômico conosco muitas vezes, é arrancar um povo 400 anos preso, e confrontando o faraó que representava a serpente, e dizer assim, faraó, eu vim aqui, você me conhece, então eu estou aqui no nome do grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, que você não é nada perto dele, e Deus falou te dar um recado, deixa o meu povo ir. Deixa ir para onde? Para o deserto. Deserto? Fazer o quê? Adorar. Irmãos, com todo o respeito aqui, carinho, Deus poderia fazer o quê? Vou deixar o meu povo agora no oásis, piscina, cachoeira. Deus é criador, irmãos. Alimentos e mais alimentos. Podia ou não podia? Podia, Deus é Deus. Mas Deus conhecia e conhece o futuro. Deus conhecia o coração de um povo. Então Deus queria, na verdade, era o quê? Tratar o povo num processo até chegar em outras terras, ou na futura terra prometida que emanava leite e mel. Só que nós estamos em lugares tenebrosos, difíceis, mas muitas vezes não queremos dar os passos no processo de Deus, ou nos processos do Senhor. Queremos pegar um atalho. E Moisés, quando fala isso para o povo, Moisés vai declarar isso, esse povo vem para adorar a Deus no deserto. Mas o que o povo faz no deserto? Você vai ver no livro de Êxodo, Levítico, Números, capítulos inteiros do povo dizendo assim, o texto dizendo assim, e o povo murmurou. 3 dias depois de sair daquele ambiente, o povo está murmurando com Moisés, porque não tem água. Você vê um povo, irmãos, vamos colocar 2 milhões de pessoas. Você imagina um povo olhando para Moisés, vai assim, Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui, Moisés. Aí Moisés procura a Deus e diz, Senhor, o povo aí está falando de me apedrejar, o que o senhor vai fazer?
Sim, então toca. Pega o teu bastão, toca na rocha. E começa a jorrar água. Aonde tinha um povo que estava preso, esse povo agora está clamando a Moisés. Moisés está clamando a Deus. Deus traz uma resposta lá no deserto, mostrando que aonde ele está, por mais que seja deserto, ele faz água brotar da rocha. Por mais que os caminhos sejam desérticos, áridos, sequíssimos, ele começa a montar ali, a construir um manancial. E nosso estado, condição de pecado antes de Jesus entrar, era essa sequidão. Por isso que em João 4 você tem essa canção. Uma mulher samaritana, e Jesus conversando com ela, ele vai dizendo, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede, porque dentro de ti nascerá o quê? Uma fonte. Deixa eu falar uma coisa, você estando no deserto, no maior tempo de crise, de escassez, de falência, de perdas, de dores, Deus continua sendo fonte, e Deus continua sendo Emanuel, o Deus presente em todos os momentos, é nosso refúgio e fortaleza, presente nos momentos desafiadores, ou os momentos quando está tudo bem, ou seja, ali, naquele endereço, Deus pode se revelar a qualquer momento, a glória pode se manifestar, e ao invés de você ficar olhando para a terra, você começará a ver a chuva caindo, você começará a ver a água da rocha, você começará a ver os milagres e o mover sobrenatural de Deus ali naquele ambiente. Então é possível, pastor, nesses cenários, Deus fazer isso, é a especialidade dele. A questão toda está relacionada como que eu cultuo e celebro esse Deus. Por isso que Deus vai estabelecer 7 festas na antiga aliança, para o povo não esquecer da onde ele saiu. Páscoa, libertação. Pentecostes, a dádiva da lei. Irmãos, quando o povo celebrava o Pentecostes, é porque Deus tinha dado para eles as tábuas, a lei, as instruções. Na nova aliança, Pentecostes foi o quê? A descida do Espírito penetrado em nossos corações e nos marcando para sempre, aleluia. Ou seja, a lei, a palavra agora, na pessoa de Cristo, o Espírito Santo, cravada dentro de nós, arrancando o coração de pedra, e estabelecendo um coração de carne, arrancando a frieza, e colocando em nós agora esse calor, tirando de nós a apatia, essa desilusão, esse espírito caído, e colocando em nós o que? Um espírito novo, renovado, vívido, pelo poder da sua palavra. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos que a nossa alma precisa se alegrar no Senhor. É por isso que o verso 28 de Joel 2 vai dizer isso. E acontecerá depois disso. Depois do quê? Capítulo 1 está tudo seco. Juízo de Deus. Mas ficou no juízo? Não, irmãos. O texto vai mostrar que Deus lambeu as fontes. Secou totalmente os rios. Pararam de plantar, não tinha mais plantação, não tinha mais colheita, não tinha mais trigo, não tinha uva, não tinha azeite, azeitona, não tinha mais nada. Mas irmãos, o capítulo 1, no Joel não é só o capítulo 1, irmãos. Joel tem 3 capítulos. Sinalização de Deus para o profeta, para o povo se consertar. Um tempo de restauração, ou seja, um povo se alinhando novamente com a vontade de Deus. E depois? Os tonéis cheios de vinho, as tonéis cheios de azeite, os depósitos cheios de trigo. Eu quero prover sobre a tua casa, no tempo da mais crise na sua vida, você vai experimentar os tonéis cheios, os depósitos cheios. No tempo da escassez, os filhos de Deus vão colher, porque você não está vinculado à crise, você está vinculado ao céu. Deus permite crises, mas Deus nos faz vencer nelas. Eu amo Salmo 42, porque o salmo que Davi vai pregar para a alma dele. Olha o que diz esse salmo. Quando a tua alma estiver bagunçada, leia esse salmo em voz audível em casa. Como suspira a corça pelas correntes das águas,
Irmãos, Corsa anda muito rápido. É um jato. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Você tem que ter desespero, velocidade pelas águas do Espírito. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Olha o que Davi está ouvindo. Onde é que está teu Deus, Davi? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, olha a lembrança dele. Portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, meu Jesus amado, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Durante o dia, não é noite, é durante o dia. E à noite comigo está o seu cântico, irmãos. Enquanto você está dormindo, o cântico de Deus está sendo entoado. Por isso que Ele dá o sono para você como um justo. O justo o quê? Precisa dormir em paz. É assim que você faz com teu filho e tua filha? Durma em paz, filho. Durma em paz, filha. Durante o dia, irmãos, durante o dia Ele me concede misericórdia. Onde diz o texto? As misericórdias do Senhor se renovam a cada noite? Não, é a cada manhã. Então quando você abre os olhos e você puxa, você já tem que levantar suas mãos aos céus. Obrigado por mais uma respiração. Obrigado por mais um dia. Obrigado por eu me movimentar. Obrigado porque o Senhor me permitiu dormir uma noite em paz. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque eu sou teu filho. Você já vai enchendo aquele quarto, aquele ambiente de adoração. E aí durante a noite Deus canta. É o cântico de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ouvir o cântico de Deus? Porque estamos na murmuração, e murmuração é adoração ao diabo. Mas quando você exalta a Deus, quando você glorifica a Deus, quando você festeja em Deus, quando você se alegra em Deus, como nós fizemos aqui, você sente a paz de espírito, você se levanta, você exalta, você abraça o outro, você cumprimenta o outro, você quer carregar o outro no colo. Tem amigos, né, irmãos, até que levanta o outro assim, e pega no colo e joga para o outro lado, faz um monte de coisa. Por quê? Porque o teu espírito é de adorador. Uma oração ao Deus da minha vida. Diga a Deus, minha rocha, por que te duvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que Davi está mostrando? Volta aqui. Por que hei de andar eu? Davi está dizendo isso. Deus, por que eu vou andar lamentando? Por que eu vou andar murmurando? Por que eu vou andar reclamando? Porque a alma está gritando, irmão. A alma te pegou. A alma está aí, ó. Está gritando. E o som do cântico está embaixo. A alma está gritando. E o seu clamor a Deus baixou. A alma está gritando. E você não consegue ler a palavra mais. Eu ouço isso às vezes: pastor, eu não consigo mais ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo mais pegar na Bíblia. Pastor, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais fazer isso, assado. Não consigo mais, pastor. Você já se sentiu assim alguma vez? É porque a alma está gritando. E Ele está dizendo assim: por que hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Pode passar. Esmigalham-se-me os ossos. Olha essa expressão. Esmigalhar, irmãos, é ir quebrando aos poucos.
é triturando. Isaías vai falar exatamente isso da pessoa de Jesus, aonde ele vai trazendo sobre ele as transgressões, o seu corpo era moído. Já viu carne sendo ali esmagada para virar carne moída? É isso, é essa leitura. É isso que está dizendo no original ali, esmigalhar, é triturar. Então, se você permitir que o inimigo, ou os inimigos, ou alguma situação comece a dominar a tua alma, isso vai esmigalhando você por dentro, e não é fora, é por dentro. Então isso vai esmigalhando por dentro, e você vai revelando lá de fora. Você não consegue mais cantar, porque dentro está sendo o quê? Esmigalhado. Você não consegue mais adorar, porque a alma está sendo esmigalhada. Você não consegue mais exaltar, você não consegue mais festejar. Por quê, irmãos? Porque alguma coisa entrou no lugar de Deus. Você tirou os olhos de Deus. Nós tiramos os olhos do trono e colocamos os olhos nos problemas, nas adversidades. E Davi está pregando para a alma dele. Por que, alma, você está tão esmigalhada? Quando os meus adversários me insultam. Irmãos, filhos maduros recebem ofensas e dão uma resposta chamada perdão. Filhos imaturos recebem ofensas, respondem na mesma moeda ou uma moeda maior, e acabou o relacionamento. O filho maduro de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quer ver um outro filho maduro de Deus? Estevão. Nos finais dos evangelhos, você vê Jesus na cruz e dizendo exatamente para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E você vê quando Estevão está sendo ali apedrejado, Atos capítulo 6 e 7, você vê quando aqueles homens vão ouvindo a palavra de Deus sendo pregada por Estevão, eles pegam pedras e começam a apedrejar Estevão. Saulo está do outro lado, consentindo a sua morte. Saulo estava vendo tudo aquilo. Estevão está gritando lá, dizendo: Senhor, eu sou o filho maduro, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele dia, naquele horário, não era a alma de Estevão que estava gritando, era o espírito selado, alinhado com o céu, porque os céus são abertos, aleluia. Quando você passa pelas pedradas da vida, quando você enfrenta o dia mal, quando você enfrenta as perseguições, o inimigo contra a tua alma, tentando te atingir, te desfalecer, te arruinar, você pode olhar para o céu e saber que o céu está aberto. E esse céu aberto, você está ouvindo os anjos, você está ouvindo os querubins e serafins, você está presenciando a glória de Deus. No tempo em que Estevão está sendo apedrejado, o filho maduro não está olhando para as ofensas e para as pedradas, o filho maduro está olhando para o trono da glória de Deus. E eu fico imaginando Deus preparando aquele cortejo, todos aqueles anjos, querubins, e Estevão vai chegar daqui a pouquinho, gente. Como é que Estevão deve ter sido recebido lá no céu? Às vezes nós somos ridicularizados na terra. Calma, não tem problema. No céu você vai ser recebido em glória. Pessoas, membros de igreja, famílias, pastores, lideranças, um povo que tem às vezes pagado um preço. E você está aí olhando: pastor, a coisa está tão injusta. Pois é, irmãos, a gente está nas terras para ser perseguido. Não, pastor, Deus não mata ninguém. Você morreu quando você se converteu. No ato da tua conversão, renúncia, morte. Saulo, 3 dias sem comer e sem beber, jejuou. Quando acabou o 3º dia de jejum, as escamas caíram dos olhos. Jonas sabia muito, era o grande profeta para ele mesmo. Ele queria pregar para quem ele quisesse. 3 dias, fugindo de Deus, mas foi colocado dentro da baleia. Depois de 3 dias, ele é vomitado, ele morre e agora ele prega a mensagem. Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a perceber que mesmo que os adversários zombem de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Quem caminha com Deus sabe onde é que Deus está. Quem caminha com o Senhor sabe onde é que Deus aparece, onde Deus se revela. Irmãos, eu já fui expulsar uns demônios
Já fui em casas que tinha de tudo, menos a Bíblia. Eu já fui em residências que eu falei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E eu saí de lá com a família, eu fui visitar um casal, nem mesmo da igreja eles eram. E quando eu cheguei na casa, o rapaz quis me mostrar todo o seu conhecimento, livros. Não sei se ele queria me impressionar, não sei. Eu falei assim, rapaz, você é muito melhor que eu. Aí acabou, fomos comer. Quando eu falei que ele era melhor que eu, rapidinho parou e fomos lanchar. Tem gente que você quebra assim, né? A pessoa começa, rapaz, você é muito melhor que eu. Olha, quero aprender contigo. Já consegui o que eu queria. Vamos lanchar. Você mata o orgulho na hora ali, a vaidade na hora. E a gente sentou para a gente comer. E começamos a conversar. E eu pedi aqui dentro de mim, eu estou conversando com ele, a esposa. E a família que fez a ponte estava na casa deles, orando, clamando a Deus, era vizinho. E eu pedi a Deus assim, Senhor, quebranta essa mulher, por favor. E eu fiz essa palavra agora. Eu falei assim, por favor, quebranta essa mulher na mesa aqui, Senhor, eu te peço. Irmãos, eu não sei o que aconteceu na vida da mulher. Mas é como se Deus tivesse derramado uma caixa d'água nos olhos dela. Essa mulher começou a chorar. Chorar, e ele olhou para ela e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, isso é obra de Deus. Deus está trabalhando na vida dela. E você precisa abrir seu coração para Deus trabalhar também. Irmãos, o filho desce. Deus se move nesse ambiente, a gente vai para a sala. Quando eu me vejo, estamos nós 4, ajoelhados na sala, orando e clamando a Deus. Esse homem me dá um livro. Ele fala assim, pastor, eu estou voltando. Ele está congregando em uma outra igreja. Espero eu, em nome de Jesus. Mas às vezes, irmãos, nós chegamos em lugares assim, e a gente pisa, a gente fala assim, meu Deus, que ambiente é esse? Não tem festa, não tem vida, não tem celebração. Mas Deus colocou a festa da eternidade dentro da gente. E quando você chega naquele lugar, as palavras precisam ser de palavras de vida eterna, não de morte eterna. Ambientes sendo transformados pelo poder do Evangelho. Eu percebo, irmãos, que na nossa jornada de fé, nós carregamos às vezes, eu estou só no primeiro ponto, deixa eu ficar só no primeiro ponto. Nós não celebramos mais por quê? Porque temos a síndrome de Saul. Saul foi um rei escolhido pelo povo, não foi por Deus. E quando Saul é ungido, o desejo dele era o quê? Trono, coroa. Eu quero minha coroa. Tem até uma música, né? Cuidado que a coroa cai. Às vezes nós queremos a coroa. Mas o que é adoração? É tirar as coroas e lançar aos pés do Cordeiro. Cordeiro. Nesse texto nós temos o portal das ovelhas, que era onde estava o tanque de Betesda. Porta das ovelhas com 5 pavimentos. E lendo um pouquinho sobre isso, nesses 5 pavimentos, 5 portas, era uma mensagem para os judeus, apontando para a Torá, os 5 livros que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse povo que está ali, sofrendo, no tanque de Betesda, é como se Deus tivesse construído aquele ambiente, entre aspas, e aquele povo que está sofrendo, precisaria olhar para aquelas portas, e saber que a condição deles, por mais que eles fossem rejeitados pelo mundo, pelos grandes, pelos curados, rejeitados por todos, aquele povo estava olhando para a lei de alguma forma. Aquelas 5 portas, olhando para o Gênesis, Deus escreveu, dando a visão para Moisés. Olhando para o Êxodo, libertação. Olhando para Levítico, libertação. As leis. Olhando para Deuteronômio, das bênçãos de Deus. Para Números, olhando para esses textos e sabendo que Deus tinha escrito, Deus tinha se revelado. E nós olhamos para isso aqui e percebemos que diante desse ambiente era a porta das ovelhas, não era a porta dos leões. Quem é ovelha aí? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa. Nós somos ovelhas, não somos leões. Tem gente gritando aí, você é um leão. Não é não, você é ovelha. O leão, irmãos, ele é indomável.
Leão anda na regra dele. É ele. Ovelha tem bom pastor. Quando alguém quer ser leão, é porque quer viver engolindo aí, vivendo. Mas quem é, irmãos, na Bíblia, os leões que a Bíblia apresenta? Diabo e Jesus. O diabo, um leão que está rugindo, buscando a quem possa, ou seja, o leão da morte. E o leão da tribo de Davi, o leão, ele virá quando? Buscar a sua igreja no final. Ele vem como cordeiro ou como leão? Como leão. Então nós estamos na era do cordeiro, porque nós somos ovelhas. Então haverá um dia, irmãos, haverá um dia, que ele virá rugindo como um leão. Mas nós não somos leões, nem leãozinhos, nós somos ovelhas. Nós ouvimos a voz do pastor, nós seguimos a voz dele. Quando ele fala, a ovelha obedece. Quando ele puxa, a ovelha vem. Quando ele envia, a ovelha vai. Esse povo que estava ali rejeitado, poderia ouvir da boca de Jesus. E quando Jesus chega naquele ambiente tenebroso, rejeitados, tem um homem preso ali, 38 anos, paralítico. E Jesus vai chegar para esse homem, e Jesus vai trazer para ele restauração, depois de 38 anos de tristeza, de solidão, de doença, de depressão, sem expectativa. Saul, irmãos, como eu estava dizendo, ele tinha a ambição dele pelo trono, mas a igreja não está vinculada a Saul, a igreja está vinculada na raiz de Davi, que Davi, quando é ungido, ele não diz assim, quero o trono. Não, quando Davi foi ungido, ele diz, eu preciso que a arca volte para Jerusalém, para Israel. Um querendo trono e coroa, e o outro querendo a presença. Jesus Cristo chega no tanque de Betesda, presença. E o enfermo é perguntado por Jesus, o que queres que eu te faça? Senhor, ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda a descer esse tanque. Alma gritando. Quando Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ovelhas, porque Davi era pastor de ovelhas, antes de ser rei era pastor de ovelhas. Davi tinha uma intimidade com Deus, conhecia Deus, Deus o conhecia. E a partir do momento que Davi agora é ungido dentro da sua própria casa, Davi não quer trono, Davi diz, pai, o que você quer que eu faça? No dia seguinte ele manda Davi levar a marmita para os irmãos que estavam lutando contra os filisteus. Passa-se mais de 20 anos, Saul reinando, e Saul vai reinar por 40 anos. E desses 40 anos ele governa sem a presença de Deus. Mas Davi, ungido é na sua casa. Depois ungido 7 anos depois em Judá. Depois é ungido novamente diante de todo Israel. Quando Davi é ungido, depois de passar todos esses anos, assim, nós precisamos trazer a arca da aliança do Senhor para cá. Porque Davi não tinha doença na alma, Davi tinha um espírito renovado, Davi tinha uma missão, glorificar o nome do seu Deus. E quando ele chega saltando de alegria, vê como é que ele vem? O texto vai dizendo que ele vai parando a cada 6 passos, levanta um altar, para tudo, adora a Deus, a cada 6 passos, para tudo, adora a Deus, a cada 6 passos, para tudo e adora a Deus. Ele vai chegando agora ali dentro de Israel, dentro daquela Jerusalém, ele está celebrando, e tem alguém na janela observando, quem é o nome dela? Mical. A alma de Mical está gritando, irmãos. Não tem tempo de festa. Não tem tempo de júbilo, não tem tempo. Davi está lá, fazendo todo aquele escarcéu, dançando, mas a alma de Mical estava presa lá atrás. A alma de Mical está presa lá no passado, está nas dores, nos traumas, nas feridas, e Davi está dançando, e o povo está festejando, e a arca está entrando na presença do todo o povo, e tem um povo celebrando, mas tem uma outra multidão dizendo assim, não quero celebração, isso é exagero. Quando Mical chega para Davi assim, Davi, isso que você está fazendo é exagero. Davi fala assim, eu estou nem aí para você, eu estou adorando o meu Deus.
Não é você que eu adoro, não estou adorando a minha alma, eu estou adorando o Deus que me levantou, o Deus que eu tenho um relacionamento, o Deus que me perdoou, o Deus que me trouxe salvação. Esse é o meu Deus. E ele está adorando a Deus. Naquela mesma noite, Mical ficou estéril. Almas doentias pode ser um sinal para a esterilidade espiritual. Mas almas governadas pela palavra, pode ter certeza que o Espírito está vivificando o nome do Senhor várias vezes do seu próprio dia. Jesus, irmãos, chega naquele lugar e ele quebra o misticismo. Ele chega para aquele homem e fala assim: o que você quer que eu te faça? Ele fala assim: ninguém me ajuda. Porque havia uma cultura, um pensamento de que um anjo descia, mexia nas águas, e quem encostasse nas águas primeiramente era curado. E quando nós olhamos para isso, isso poderia ser um conto de geração em geração, místico. Tem gente que coloca um pedacinho de arruda na orelha, outros colocam um copinho de água atrás da porta ou em cima da televisão. Outros acreditam em um símbolo, faz uma viagem e traz um símbolo daquele estado, daquela nação, e começa a olhar para aquilo e fala assim: olha, essa energia é positiva, isso aqui é positivismo, isso aqui traz boas sensações para nós. E às vezes nós estamos olhando para isso como cristãos. Misticismo. Signo, qual o teu signo? Ah, meu signo é Capricórnio. Olha, Capricórnio é forte. Aí tem lá o jornal com tudo, nem sei se existe isso ainda, com todas as descrições, que aquele dia você vai ver isso aí. Isso é misticismo, Deus não está nisso, querido. Quando Jesus chega naquele tanque de Betesda, aquele governo era de enfermidade, de rejeição, aquele ambiente era ambiente de trevas, não existia alegria, não existia esperança. E sabe qual é o nome do tanque de Betesda? Casa e lugar de misericórdia. Era um lugar que se chamava misericórdia, mas a misericórdia nunca era revelada ali. Mas quando Jesus chega, o misticismo tem que ir embora. Quando Jesus chega, passa a ser agora um lugar de misericórdia, porque Jesus chegou ali com uma misericórdia. Quando Jesus pisa naquele lugar, ele está dizendo assim: a misericórdia chegou. Não é só uma placa, não é só um significado, agora é manifestação. Então quando Jesus chega para ele e fala assim: levanta e anda. Olha o que o texto vai nos mostrar. Toma o teu leito e anda. Verso 11. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Jesus olha para aquele homem, 38 anos, paralítico. Quebra todo aquele sistema que estava ali no tanque de Betesda. Irmãos, há regiões governadas pelas trevas, infelizmente. Você sabia disso? Há regiões onde o maligno domina, porque ele desenvolveu os seus servos naquele lugar. Então não adianta você querer no braço com essas pessoas, ou querer lá com os demônios, ou no braço. É autoridade e poder que vem de Deus. Você já viu às vezes uma manifestação demoníaca? Tem gente que vai embora, corre para o banheiro, some. Por quê? Alguma coisa está acontecendo na alma dessa pessoa. Não, isso não é comigo. Mas quando Jesus chegou ali, irmãos, ele sozinho, num ambiente onde só tinha gente enferma. Quando Jesus Cristo pisou naquele lugar, a misericórdia chegou. Então quando aquele homem está preso na sua alma, ele diz: ninguém me ajuda, ninguém nunca me ajudou. Eu falei assim: eu não te perguntei isso, eu te perguntei: o que você quer que eu te faça? E Jesus faz aquele homem se levantar e começar a andar.
Jesus quebra no mesmo momento o misticismo naquele lugar. Jesus passa agora a testemunhar naquele lugar como um canal de misericórdia daquele homem. E aquele homem começa a saltar de alegria. Ele começa a pular de alegria, por quê? Porque agora o que era místico foi quebrado. O nome de Jesus foi superior ao misticismo naquele ambiente. E na história, irmãos, eu já contei isso aqui, um povo que ouviu de Deus, o próprio Moisés, o povo foi picado pelas serpentes. E aquele momento, um povo doente, Deus fala para Moisés, constrói agora uma haste com uma serpente. E ele constrói uma haste com a serpente de bronze. Quando o povo olhasse para aquela serpente, o povo que foi picado seria o quê? Curado. Aquilo era uma mensagem para a cruz. Pessoas são picadas pelo pecado, ou seja, serpente. Mas quando você olha para a cruz, ele, na cruz, com seu sangue derramado, é um antídoto contra o veneno do pecado. Só que os anos se passam, aquela haste fica lá. Sabe o que o povo de Deus faz? Começa a adorar o poste. Começa a adorar o quê? A serpente. E Deus tem que levantar o rei Ezequias. 700 anos depois, irmãos. Ezequias é levantado por Deus. E Deus vem e fala assim, Ezequias, faz uma reforma, faz uma limpeza. Sabe o que Ezequias faz? Ele vai lá e quebra e destrói aquela serpente de bronze. Idolatria. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente percebe que o próprio povo de Deus levantava bezerro de ouro. Por quê? Porque se agarrava no misticismo, em ver para crer. E quem faz moveres, as pessoas se agarram a essas pessoas. Só que Jesus chega ali e ele quebra tudo isso. Porque Jesus estava marcando o tanque de Betesda com uma festa. Eu cheguei, aonde eu chego, tem festa. Aonde eu estou, a festa é verdadeira, é genuína. Eu olho para essa verdade e eu percebo que Jesus Cristo ali, quero chamar a banda, ele opera o milagre, não a partir dos métodos humanos ou dos seus métodos, mas ele opera um milagre pela razão de cumprir um propósito. Aquele homem não conseguiria levantar e dar um glória a Deus. Eris, fica de pé, meu filho, por favor. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Ele não conseguia fazer isso. Pode sentar. Aquele homem não conseguia trazer uma palavra, porque a condição dele já estava aprisionado pela doença há 38 anos. Ele não tinha mais o som, sua coordenação motora totalmente debilitada. Só que quando Jesus chega naquele lugar, o desejo de Jesus não era só curar aquele homem, era de salvar aquele homem. Quando aquele homem recebe o toque de Jesus, ele vai pulando e saltando de alegria. Esse homem é visto depois no templo. E Jesus vai dizer para ele assim, não peques, mas para que não te aconteça coisa pior. Jesus falou isso, irmãos, e Ele fala isso para nós também. Nós já fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, mas quando nós vamos caminhando no cristianismo, muitas vezes nós somos engolidos por aquilo que já até experimentamos. São as lembranças do passado, os milagres que aconteceram lá atrás. Então somos como um museu. Ah, porque em 1850 você não sabe o que aconteceu na minha vida. Ah, porque em 2002, olha. Mas em 2024, o que Deus fez em você esse ano? Quais foram as maravilhas que Deus operou na tua vida esse ano? E aquilo que Deus vai operar ano que vem? Sabe por quê, irmãos? Porque a paralisia, esse quadro de paralisia naquele homem, 38 anos, esse homem também se acostumou com a paralisia naquele tanque, esperando alguém agitar as águas, um ato místico, esperando acontecer alguma coisa. Irmãos, nós mesmo que estejamos com algumas
situações debilitadas, você pode rastejar, você pode dar um grito, você pode dar um aleluia, você pode ouvir uma música, você pode ler a palavra de Deus. Irmãos, esse homem ficou 38 anos, e quando Jesus diz, o que você quer que eu te faça? Ele vai simplesmente dizer, ninguém me ajudou. Estamos olhando para as pessoas, mas esquecemos do Deus que criou os seres humanos, que criou a natureza, e do Jesus que está pessoalmente na frente dele. Sabe, nessa noite eu vim trazer uma mensagem da gente voltar a celebrar, da gente voltar a ter esperança na pessoa de Jesus, o dono da festa. Irmãos, eu confesso a vocês, às vezes eu me deparo com situações que eu falo assim, meu Deus, como é que a gente vai agir? E às vezes a gente só tem que ficar em silêncio, porque são tantas adversidades, são tantas cabeças, mas eu fico pensando assim, Senhor, eu não vou ficar preso a isso. O Senhor tem coisas novas para nós, o Senhor tem sonhos maiores, projetos maiores, e às vezes nós estamos presos em uma coisinha tão fácil de resolver, perdão. Liberar. Tem gente que está segurando os entes queridos hoje, pessoa com 100 anos, 102 anos, tem pessoas que estão segurando traumas e feridas do filho que já foi, da mãe que já foi, e está segurando, e não quer soltar. Tem pessoas que estão hoje olhando para um líder espiritual, e falam assim, pastor, eu tenho dificuldade de me submeter ao autoridade espiritual, porque o líder tal me feriu. Quanto tempo aconteceu isso? Tem 20 anos. 20 anos? 20 anos. Aí eu pergunto, o que você quer que eu te faça? Pastor, ninguém me ajudou até hoje. A cura está ali, liberada, mas a enfermidade está na alma aqui. Nós temos a sala de transição. Eu já tive que parar a sala de transição, porque a pessoa começou a chorar. E eu falei assim, chora, chora. E ela chorava mais alto, chora, chora. E aí daqui a pouco ela falou assim, ó. Eu fiz um atendimento esses dias, e a pessoa, sensações do inimigo dentro dela. E eu coloquei a mão. Eu falei assim, Espírito Santo, derrama o teu óleo sobre a cabeça dessa pessoa. Vem com o teu Espírito sobre a mente dela. Irmãos, aquela pessoa começou a sorrir, se alegrar. A gente tem que voltar da gargalhada, irmãos. Eu gosto da gargalhada. Às vezes eu até exagero. Porque, irmãos, é melhor rir do que chorar. Mas eu estou pregando rindo e estou chorando. Como é que pode isso, Elias? É porque o Espírito está gritando dentro de mim. É mistura de quebrantamento, não é tristeza, é quebrantamento. E uma alegria que só vem dele. Sabe o que eu ouço aqui de ovelhas novas? Pastor, essa aqui é uma igreja curada. Quem já experimentou isso aqui? Vários. Mas isso não tem a ver, irmãos, com a gente. Isso tem a ver com o Espírito, que é a cura. Os pastores, os líderes, experimentam essa cura. Por isso que eles falam curados. Nós temos uma geração enferma hoje dentro da igreja. São os filhos mais velhos, como na casa do filho pródigo. Um filho está voltando para a casa do pai, mas tem filho dizendo assim, o senhor nunca fez um cabrito para mim, nunca assou um cabrito para mim. Filho doente dentro da casa do pai, porque a alma está gritando de egoísmo. Eu quero declarar que essa noite você vai voltar a festejar. Você vai olhar para alguém bem sucedido, um parente seu, e você vai se alegrar com a vitória dele. Você vai ver igrejas prosperando, e você vai assim, glória a Deus, vai chegar a minha hora, vai chegar a nossa vez. Aquele homem foi para casa. Aquele homem foi curado. 38 anos, você já imaginou ele chegando na casa?
O texto não diz que ele foi para casa. Eu estou aqui conjecturando. Jesus mandava todo mundo para casa. E aquele homem foi para casa. E Jesus foi para onde? E passado essas coisas, Jesus foi para a festa em Jerusalém. Jesus passou no tanque, mas a festa ficou no tanque. E a festa estava lá esperando ele. Ô irmãos, Jesus precisava de um tempo de renovo. Até quando você vai ficar pedindo, Senhor, resolve isso, e você que tem que resolver? Senhor, faz isso, e você que tem que resolver? Senhor, estou há 20 anos te pedindo isso, será que Deus já não te disse não 20 anos? Será que Jesus já não te falou alguma coisa aí? Olha, não tem como, eu não vou mudar esse cenário, é você que vai tomar uma atitude. Mas pastor, foi ele que me feriu. Então libera ele, libera ela. A Sheila está aqui com o Leandro? Eu vi o Leandro aí, o Leandro está sozinho. O papai da Sheila estava doente, domingo retrasado, aí mandou mensagem quando eu saí do culto. Desesperado. Eu falei, calma Sheila, Deus está no controle. Na terça-feira, quarta-feira eu mandei mensagem para ela. Eu falei, como é que está o papai? Já era outra mensagem, ela falou assim, pastor, estou mais calma, porque papai confessou Jesus e agora eu estou leve. A festa chegou lá. No tempo da dor, houve celebração. Esse texto mexeu comigo essa semana. Porque muitas vezes nós ficamos paralisados, até nos problemas dos outros. E Jesus está falando assim, levanta e anda, meu filho. Para não, vamos embora. Nós passamos pela vida dos outros, mas tem lugares que você não pode parar. Alguns sim, outros não. Porque se você parar, você vai adoecer. Então Jesus simplesmente diz, levanta e anda. E só há registro daquela multidão de doentes, de uma cura, naquele homem do tanque de Betesda. Sabe por quê? Porque às vezes Jesus só precisa demonstrar a cura uma vez, para que todos possam ver que Ele é Deus. Não precisa Deus ficar curando todo mundo. Não, porque Deus tem que me curar, tem como curou o outro. Talvez não. Mas só de você ver a cura e a resposta na vida daquela pessoa, você vai assim, Deus é Deus. Ele opera, Ele operou lá. Então não pense você que Deus tem que fazer tudo do teu jeito, do meu jeito. Não, do jeito dele sempre será melhor. O importante é que em Jerusalém estavam esperando Ele para uma festa. Eu quero te convidar e te dizer que em Apocalipse, a nova Jerusalém vai descer. E essa será a festa eterna, aonde Jesus Cristo vem buscar uma noiva não doente, mas adornada, curada, sem mácula e sem ruga. Aleluia, você não vai ter ruga no céu. Você imagina a volta de Jesus, a trombeta tocando, e um povo dizendo, pois é, ninguém me ajudou. Estava esperando o anjo, não é anjo não. Porque Moisés vai falar assim, olha, eu não quero que mande um anjo comigo, eu quero que a tua presença vá comigo. Olha o nível de dependência de Moisés em Deus. Não era anjo descendo e agitando, era Jesus na casa, era Jesus falando, era Jesus operando. Moisés não queria anjo, Moisés queria a presença do Eterno. Hoje, você pode ir para sua casa desse jeito, carregando a presença do Eterno, e dentro de você uma festa eterna, porque Ele vai colocar a eternidade dentro de você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero cantar essa canção. E o apelo hoje, como eu fiz pela manhã, você quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui para frente. E você que tem sido bombardeado na sua alma, são os bombardeios da vida, e hoje você quer sair daqui com a sua alma leve, você quer sair daqui livre, você quer sair daqui com a sua alma aos pés de Jesus Cristo.
Enquanto estamos cantando, você vai deixar o seu lugar e vai vir aqui para o altar, que nós vamos orar por todos, para que o Espírito de Deus possa governar a tua alma em nome de Jesus.